Investir no seu filho não é somente o financeiro. Investir no seu filho é se doar e é auxiliá-lo também na bagagem do conhecimento. Uma coisa que ninguém pode tirar de nós é o conhecimento. E se tem uma coisa que transforma o ser humano, é a educação. Eu admiro muito as mães que conseguem fazer homeschool em casa, né? Que é ensinar ali mesmo todas as matérias, ter ali mesmo uma escola em casa. Essa parte eu não consigo fazer, eu não me sinto preparada para fazer 100% do ensino do meu filho, dos meus filhos, né, que agora são 2, por mais que um é bebezinho, totalmente em casa. Mas tem uma coisa que eu posso fazer e que eu consigo fazer é auxiliar e apoiar o meu filho naquilo que ele já está aprendendo na escola. Nas coisas que ele tem dificuldade, eu posso passar para eles algumas atividades, desde que eu pesquise antes e que eu vá conhecer também, porque tem coisa, gente, que até eu tenho dúvida. Quando chega naquela parte de tombo, de paroxítono, proparoxítono, eu tenho dificuldade até hoje. Essas coisas assim, a gente lembra ali das nomenclaturas, né? Mas eu tenho dificuldade também. Só que nada me impede de estudar para poder auxiliar ele em casa. E quantas vezes, inclusive vou contar para vocês aqui uma coisinha antes, é ele quem me ensina. Quantas vezes eu sento para poder ajudar ele a fazer o dever de casa e quem acaba me ensinando é ele. Aconteceu uma coisa esses dias que eu fiquei muito intrigada e no final, assim, eu fiquei feliz por ter acontecido. Quando eu aprendi a escrever, ficava lá no quadro, né? Lá no quadro não, lá na minha turminha em cima, assim, bem colado em cima. O alfabeto inteiro, com as letras maiúsculas e minúsculas, escritas normais, e com as letras maiúsculas e minúsculas escritas em letra cursiva, e sempre com uma figura que começasse com aquela letra do lado. Por exemplo, na letra U tinha o desenho de uma uva, né? Escrito embaixo uva, o U maiúsculo, o U minúsculo, e depois embaixo o U maiúsculo e minúsculo em letra cursiva, para a gente conseguir aprender a escrever a letra cursiva também. Só que da forma que nós conseguimos escrever, a professora dava um ok, né? Porque desde que fosse legível. O meu filho já não é assim. A professora passou para eles, a professora deles, né, ele está no 2º ano do ensino fundamental, uma ficha exatamente com a forma correta do desenho de cada letra. Vocês acreditam nisso? Por exemplo, eu faço a letra M de Maria com 3 perninhas, assim, ó. A letra M, eu faço ela assim. Vou tentar deixar pra vocês aqui uma foto de como que eu faço. Ele aprendeu na escola que a letra M de Maria não é feita com 3 perninhas. É feita com 4 perninhas. Você começa, faz 1, 2, 3. Fica com 4 perninhas e 3 espaços, né? Assim. Gente, vocês têm que ver. Eu falei pra ele que do jeito que eu fazia tava certo. Ele falou comigo que tava errado, que a professora ia brigar com ele. Eu acabei mandando mensagem pra professora pra saber se realmente era daquela forma. E ela falou, olha, eu ensino eles do jeito deles escreverem uma caligrafia pra ficar uma coisa certa, pra eles já aprenderem certo, pra não ficar com manha depois. Tipo quem aprende a dirigir com o pai, com o marido, e quando vai pra autoescola tem que perder as mães. Pois é isso que ela faz. Ela já ensina eles a escrever de uma forma muito certa e o desenho das letras. Gente, olha só que coisa. Eu fiquei muito intrigada e muito feliz. E eu gostaria de ter aprendido assim. Porque pra mim, que já estou nesta idade, é mais difícil de corrigir, né? A forma com que eu aprendi a escrever. Mas sempre que eu vou ajudar ele, aí o que eu fiz? A ficha não pode ficar em casa. Eu tirei uma foto, não tirei xerox porque eu não tenho impressora em casa e porque eu não consegui fazer isso na rua ainda. Mas eu tirei uma foto, frente e verso, porque é a letra maiúscula e a letra minúscula. E eu tenho sempre no meu celular. E quando a gente tem dúvida de como que escreve aquela letra, apesar dele já, né, ter decorado, eu vou lá, dou uma corridinha lá, confiro, e a gente sempre faz de acordo com o que ele vai aprendendo ali na escola. Tô contando isso pra você porque é uma coisa que eu passei com o meu filho aqui e me despertou o interesse de ajudá-lo a se desenvolver ainda mais, né, nas coisas que ele já é bom e nas coisas que ele tem dificuldade. Por esse motivo eu quero, né, comecei a fazer com ele, me despertou, me deu vontade de fazer com ele o reforço escolar em casa. Você deve estar se perguntando aí, Luana, como que eu vou começar a fazer reforço com meu filho em casa? Você pode começar observando, perguntando para ele. Primeiro você pergunta para ele. Você tem costume de perguntar ao seu filho o que ele aprendeu na escola hoje?
O que ele viu na escola hoje? As crianças, elas sempre nos dão dicas do que está se passando na escola. Se você, mesmo que você não vá fazer o reforço com o seu filho, tenha curiosidade em saber o que ele está aprendendo na escola, qual matéria ele está aprendendo, se ele está desenvolvendo, como que foi a atividade, esse tipo de coisa, até para você conseguir acompanhá-lo ali durante o tempo que ele está na escola, acompanhar o que ele está fazendo na escola. Isso é muito importante, seja para quem for fazer o reforço em casa, seja para quem não for fazer o reforço em casa. Você conseguir acompanhar através das perguntas o que está se passando, como que ele usa o tempo na escola. É assim que você descobre várias coisas também, né? Fica a dica. Você vai fazer essa pergunta com a intenção de saber qual matéria a professora está passando. Se é adição, se é subtração, se é uma equação, né? Que é aquela continha maior, que tem letras, que tem entre parênteses, esse tipo de coisa, depende do ano que o seu filho está estudando, né? Se é regras, né? Se é produção de texto, se é regra do português, se é montar frase. É assim que você vai ficar sabendo. Se é coisa de ciência, você pode fazer até esse tipo de coisa, geografia. Gente, eu achava, né? O que eu lembro de geografia? Coisa de erosão, coisa de plano, né? Eu fui pesquisar uma atividade essa semana para fazer com o meu filho e a atividade estava pedindo para ele desenhar o quarto dele para ele ter noção de espaço e noção de onde ficam as coisas, o que é aonde, entendeu? As coisas sobre o cômodo da nossa casa. Então tem sim atividades de geografia, de história que você pode fazer com ele, incluindo coisas ali do nosso dia a dia. Outra coisa, se você tem dificuldade de saber o que o seu filho está aprendendo na escola, você também pode pesquisar. O bom de perguntar é que você vai estar sempre ali em conjunto com o que ele já está aprendendo na escola. Eu acho mais fácil dessa forma. Se você for dar uma coisa diferente ou se pegar uma coisa muito diferente, pode ser que bagunce ali um pouquinho a cabecinha do seu filho, então não é interessante. Por isso, sempre pergunte. Pergunte para ele, vá na reunião de pais e converse com a professora. Fala, olha, eu tenho a intenção de fazer um reforço com ele em casa porque eu sinto que eu quero ficar mais próxima a ele dessa forma. E você pode falar comigo coisas que eu posso fazer com ele? O que você está passando para ele aqui na escola? Você pode mandar o caderno para mim, por favor, para eu ter ideias ali do que fazer com ele? Eu tenho uma coisa comigo. Se a gente souber conversar e a forma de falar, nós podemos perguntar coisas para a professora, podemos perguntar coisas para um policial, para qualquer pessoa. Tudo depende de como nós abordamos essa pessoa, da forma com que nós falamos. Você já sabe a matéria que o seu filho está estudando na escola, ou você já tem pelo menos noção. Você pode também pesquisar, tá? Só porque eu lembrei aqui agora, na internet. Atividades para crianças no segundo ano. Então você vai sempre ali vendo o grau de dificuldade. Observe o dever de casa também, para você saber ali o tipo de atividade que ele está fazendo e qual a matéria que está ali no bimestre. Depois disso, Luana, como que eu vou fazer essas atividades? Tem várias formas que você pode fazer essas atividades. Você pode pesquisar no Pinterest, né? Vou deixar aqui para vocês também o nome do site. Você pode pesquisar no ChatGPT. Vocês acreditam? O ChatGPT, ele nos dá diversas ferramentas e atividades. Você digita lá, ChatGPT, eu quero, faça para mim, formule para mim atividades para crianças no terceiro ano do ensino fundamental. Ou então, faça para mim atividade de multiplicação para crianças no terceiro, sabe? Você pode colocar o tema, seja específico, né? Você pode pedir até mesmo a atividade com as respostas, caso você tenha alguma dúvida em alguma coisa. Pode ser escrito à mão, como eu faço, porque eu não tenho impressora. Pode ser feito digitalmente, depois você imprime ali aquela ficha, se você tem impressora em casa, se você tem facilidade para poder imprimir. E você dá para a criança também. À medida que você for fazendo, você vai também tendo mais facilidade para poder criar outras atividades. O bom do Pinterest é que ele já nos dá, gente, não sei se estou pronunciando corretamente, tá? Pelo amor de Deus, não reparem na pronúncia, foquem em link naquele aplicativozinho que a gente encontra várias inspirações. É que ele já nos mostra figuras com as fichas prontas, né? Então é mais fácil da gente visualizar do que montar só na folha. Mas aí você pode mesclar. Um dia você pesquisa em um aplicativo, outro dia você pesquisa em outro. O importante é que você pesquise e que você encontre algo que mais vai se identificar com a forma do seu filho aprender. Onde o seu filho mais vai se identificar mesmo para conseguir ler, para conseguir entender o que está pedindo, o enunciado está pedindo para ele fazer e conseguir também resolver. Você pode fazer atividade de todas as matérias com o seu filho. Pesquise antes, estude antes. Se você tem dificuldade naquela matéria também, quando você estiver pesquisando a atividade, pesquise como ensinar tal, ou então pesquise como fazer multiplicação, se você não sabe fazer multiplicação. Como ensinar multiplicação para uma criança, ou peça para ele, né? Eu acho muito interessante porque a professora do meu filho, ela é muito didática, né? Eu acho ela muito didática. E aí, na continha de divisão, ela ensinou para as crianças a fazer vários círculos, né? Ali no espaço que eles tivessem. E, por exemplo, se fosse para dividir por 2, né? 10 dividido por 2. Ela ensinou eles a fazer 2 círculos
e ir dividindo o número 10. Uma bolinha num círculo, uma bolinha no outro círculo, outra bolinha num círculo, outra bolinha no outro círculo. E depois, quando chegasse no 10, contar quantas bolinhas deu em cada círculo para saber quanto que é 10 dividido por 2. Você pode falar assim, nossa, Luana, que coisa boba. Sim, para você que já sabe pode ser uma coisa boba, mas para a criança que está aprendendo é muito didático. É uma forma dela visualizar e saber como dividir. Não vai te dar muito trabalho. Tem trabalho sim, mas não é muito trabalho. Tô te contando tudo isso para você saber por onde começar e você escolher qual caminho você vai seguir. O importante é que você decida fazer esse reforço com ele, ainda que seja 2 atividades por dia, e vocês vão perceber como que o passar do tempo, dos dias, esse tempo que você vai ter junto com o seu filho vai ser um tempo muito bom. É um tempo ali de unidade vocês dois, sabe? É um tempo que você vai tirar para ficar com ele, fazendo alguma coisa, porque ele vai aprender mais, é uma coisa que ele vai te pedir para fazer. O meu filho, por exemplo, já tá nessa fase. Mãe, eu quero que você faça pra mim uma continha de pedir emprestado. Sabe aquela continha de somar? Quando dá mais de 10 que você coloca vai um e fica somando tudo? Ele já pede pra mim, mãe, faz uma continha pra mim de vai um. É assim que ele fala. Então é um momento de você estar junto com os seus filhos e de aproveitar também esse momento juntos, fazendo alguma coisa que vai agregar pra ele e pra você também. Vou fazer isso por quanto tempo? Eu vou tirar 1 hora, 2 horas? Comece com pouco e seja fiel nesse pouco tempo que você vai usar com seu filho. Por exemplo, se você vai fazer 2 atividades, não precisa ficar 1 hora com 2 atividades. Faça 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até porque se o seu filho não está acostumado a ter esse tempo com você, ajudando ele em alguma coisa, ele vai sentir dificuldade em ficar ali focado nisso, né? Então seja fiel em pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos. Fez atividade, a gente vai partir para outra coisa, vai brincar de outra coisa. Esse é um tempo também para quem tem dificuldade de tirar o filho das redes sociais, do celular, que você vai poder resgatar ele e ir aos poucos tirando ele do telefone, tirando do joguinho e fazendo uma coisa com ele manual e uma coisa que vai exercitar também o cérebro da sua criança. Não queira brigar com ele para poder fazer o reforço, ou com ela. Os nossos filhos, eles aprendem muito e eles obedecem também de acordo com o que eles percebem que nós estamos falando e fazendo. Não adianta você falar assim, olha, vai fazer o reforço aqui agora que eu vou colocar o chinelo aqui em cima da mesa e você só vai sair quando terminar o dever. Não é assim. Vá brincando, torna esse momento. Ai, Luana, eu não tenho facilidade para isso. Eu também não tenho, gente. Não tenho. Olha só, não tenho. Só que eu procuro pensar o seguinte, eu preciso ajudar o meu filho a ser uma pessoa melhor. Amanhã ou depois, se eu não ajudar ele, auxiliar ele, né, complementar aquilo que a escola já está ensinando, ele pode ter dificuldade no ensino médio, pode ter dificuldade para fazer o Enem, ele pode ter dificuldade, vamos dizer, para fazer uma faculdade, com coisas que eu poderia ter auxiliado ele, eu penso assim, tá? Desde a infância. Então pensem que você está auxiliando os seus filhos para eles poderem se tornarem adultos, né, com mais conhecimento, pelo menos com conhecimento mais sólidos, com mais segurança naquilo que eles aprenderam na escola, para poderem desenvolver isso. Amanhã ou depois nós não sabemos quando eles vão precisar usar. Só que você reforçando aquilo que já está sendo ensinado, faça isso com amor e com paciência. Tá? É aos poucos, como eu tô falando pra vocês. Se você não faz nada, não queira começar com 1 hora. Comece com poucos minutos e vai vendo de acordo com que ele absorve aquilo que você tá passando pra ele. Um dia você passa 2 atividades, no outro dia 3, ou na outra semana 4. Um dia uma produção de texto, no outro dia você já traz um texto impresso ou de uma revista para ele poder ir extraindo as informações. Um dia, gente, isso não é só sobre coisa de escrever, não. Um dia vai ser preciso recortar uma revista, fazer um desenho. É sobre isso, englobe várias coisas. Não queira fazer só continha, produção de texto, só português e matemática. Pegue outras áreas também, porque talvez o seu filho não tenha tanta facilidade com números, mas ele tem com arte, mas ele tem com ciência, mas ele gosta de mexer, de observar animais, sabe? Pegue coisas do dia a dia. Pegue também ideias de desenhos educativos. Tem um desenho, vou indicar para vocês, chama Number Blocks. Ele ensina muito sobre números, adição, multiplicação, divisão e subtração, né? E através de um desenho, são bloquinhos, né? Procure aqui no YouTube. E ele é muito educativo. Tire ideias de lá. Até para nós que somos mães, é muito bom tirar ideia de lá. Ou é um desenho para você incluir no dia a dia do seu filho e ele já ir se familiarizando com esse tipo de conteúdo, né? E para você também se integrar ali em coisas que vão deixar o seu filho mais inteligente, se assim eu posso dizer. Quem não quer ter um filho inteligente?
Mas para isso, para obter um filho inteligente, um adulto se formando ali bacana, não se formando só com um chapéuzinho na mão, não, se formando e tendo bagagem de conhecimento, nós precisamos auxiliar essa criança. Porque eles vão para a escola, mas o que eles fazem no período que eles não estão na escola? Né? Nós não podemos encher essas crianças de funções, porque elas são crianças, precisam ter um tempo para brincar também. Mas se o seu filho tem tempo para mexer no celular, ele também tem tempo para poder fazer uma atividade complementar em casa, um reforço. Basta que os pais consigam se dedicar um pouquinho mais a isso. Não é porque você está fazendo com ele atividades em casa, um reforço escolar, que vocês não vão celebrar e comemorar cada conquista que o seu filho tenha. Por favor, diga para ele, você melhorou, ou para ela, né? Você melhorou, parabéns, é isso mesmo. Ou então, na próxima, hoje não foi tão bem, mas na próxima você vai ser melhor. Vamos praticar mais tal matéria. Gente, são frases. Já pensou se você tivesse ouvido essas frases? Se você ouviu, que bom, eu fico muito feliz, mas não é a realidade de muitos, né? Não é a minha, por exemplo. Já pensou se você tivesse ouvindo? Como seria bom para sua autoestima? Como seria bom comentar na escola? Olha, minha mãe me passou uma atividade hoje e eu fui muito bem na atividade que minha mãe passou. Como você teria mais confiança para fazer uma prova e talvez ser até mais assertivo? Porque o medo, a dúvida, ela faz com que a gente erre. E quando a gente tá ali, não, eu treinei isso aqui com a minha mãe, a criança ela tem mais confiança para fazer outras atividades. Fale palavras pro seu filho que vão incentivar eles a gostar de estudar. Não, você é burro, ou então você não aprende, ou então eu já falei 1001 vezes. Talvez na 1002 é que ele vai aprender. Gente, não tô falando que é mamão com açúcar não, tá? Porque mamão com açúcar é só a fruta mesmo. Se você vai gastar palavras, gaste para incentivar, não para desincentivar. Não para fazer a criança desistir e achar que estudar é chato, que estudar não é para ela. Eu vou fazer aqui uma atividade para o Bernardo agora e eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. O que eu vou pedir para o ChatGPT? Faça atividades sobre o uso de M e N para segundo ano do ensino fundamental. Olha só, vou enviar. Não estou logada aqui, mas ele vai me dar atividade na hora sobre isso. Ó. Complete as palavras com M ou N. Olha só, coisa simples. Ó. Presta atenção. Ligue a coluna correta. Ligue a palavra à sílaba que completa com M ou N. Olha só. Presta atenção. Circule as palavras escritas corretamente. Olha só que interessante. Escreva palavras com M antes de P ou B. Ó, para a criança pensar em palavras e escrever. Tem até um exemplo aqui, ó. Campeão. Próxima, deu 5 atividades, ó. Complete as frases. Use palavras com M ou N. Olha só que interessante. Então eu vou escrever aqui, vou mostrar para vocês como eu faço. Não faço linha nem nada. Simplesmente comprei folhas assim, nessas folhas brancas, e faço para ele. Deixo aqui, ó, e vou usar. Por exemplo, vamos fazer lá. Ó, aí eu vou escrever aqui em cima, né, ó. Atividades. Gente, não reparem a minha letra, tá? Por favor. Atividades, português, por exemplo. E aqui a imaginação, ela entra em cena, tá? Quem gosta de canetinha colorida, tô fazendo aqui para mostrar para vocês, mas quem gosta, fica à vontade. A imaginação que quanto mais dinâmico ficar, melhor para criança, né? Então vamos lá, ó. Complete, vou copiar mesmo, tá? As palavras usando M ou N. Ele vê a minha letra e já fala: mãe, tá errada, a professora falou que não é assim. Olha lá, ó. Aqui tem o E, mais um espaço, o S e o A. Letra B. Ó. O B e o O, espaço e o O. Letra C. C e o A, o espaço e o A. E aqui, você não precisa copiar só as palavras que tá ali não, tá? Você pode também usar outras palavras que você lembre, né? Ó, li. Vou fazer aqui essas e depois para fazer 2 atividades com vocês, tá? 2. Deixa eu ver aqui uma que eu achei mais interessante. Não é obrigatório também você fazer as que deu ali não, tá? Você vai selecionando a que você acha mais interessante, você usa com o seu filho. Ó, use palavras, escreva palavras com M antes
Vou até dar aqui um tracinho no M para não achar que tá ligado aqui no antes. Antes de P ou B. E aqui eu vou sempre lendo com ele, ó, 3 palavras. 1, 2, 3. Para ele usar mais a cabecinha dele, eu vou colocar aqui 6. Uma coluna de um lado, outra do outro, ó. 4, 5, ó, meu 5, gente. 6. Então, olha só, uma coisa simples que eu acabei de fazer aqui na hora, e eu fiz 2 atividades que dá para ele fazer e para ele treinar aquilo que ele tá aprendendo na escola. Com isso, você pode fazer com português, com ciências, com geografia, tá super certo. E é uma atividade, um jeito de nós usarmos a tecnologia a nosso favor para poder ensinar os nossos filhos. Se você quer que o seu filho aprenda melhor e que o seu filho tenha uma bagagem de conhecimento a mais, lembre-se de uma coisa. Você não precisa ser professora. Se você for, que bom, mas você não precisa ser, não é obrigatório. O que você precisa ser é presente no dia a dia do seu filho e presente durante as atividades que ele vai fazer, durante as atividades escolares. Com pequenas mudanças na sua rotina, na rotina dos seus filhos, com pequenos hábitos, com carinho, com paciência, você consegue sim ajudar ele no reforço escolar e ter ali um resultado muito poderoso quando ele for adulto. Me conta aqui nos comentários, qual que é a sua maior dificuldade na hora de fazer reforço escolar com seu filho em casa, ou até mesmo na hora de ajudar ele, auxiliar ele para fazer o dever de casa? Se esse vídeo te ajudou, se ele falou com você, compartilhe com uma amiga que também é mãe e que também precisa ouvir isso, de que nós podemos sim auxiliar os nossos filhos a ter mais conhecimento, a ter um conhecimento mais robusto, que eles não vão se esquecer. Aprender com a professora é muito bom, mas aprender com a nossa mãe constrói memórias afetivas muito legais também. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui para mim o seu joinha para me auxiliar a conseguir trazer mais desse tipo de vídeo aqui para o canal. Um beijo. A sua jornada ela vale a pena. O seu investimento no seu filho ele vale a pena. Até o próximo vídeo.